A paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração e palavra do dia de hoje, que terá como tema a palavra a verdadeira adoração. Mas antes de nós começarmos, gostaria muito que você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E você que vai se inscrever e você que já é inscrito, ative o sininho para que você receba todos os nossos produtos, todos os nossos vídeos. Toda vez que você ativa o sininho, o YouTube entende que você quer receber conteúdos deste canal, conteúdos de oração, palavra, estudos. E também deixe o seu like, é muito importante para o nosso canal, além de compartilhar o nosso canal com mais pessoas. Pode compartilhar no Face, no Instagram, tá? O quanto maior for o número de pessoas alcançadas pela palavra, pela oração, pelos estudos, para nós melhor será e melhor para o reino de Deus. Esse é o nosso intuito, ganharmos os perdidos. Oremos. Deus vivo, Deus grande, Deus poderoso, nesse instante nós ligamos com os céus as nossas vidas, as nossas almas, porque a oração é uma ligação direta ao teu trono, grandioso Deus. Nós aprendemos através da palavra, Pai, que o Senhor Jesus, Ele é o único e vivo caminho. Não existe outro meio para se achegar a Ti, Senhor. Pois Jesus na cruz foi pregado. A Bíblia diz que Ele levou sobre si o pecado de toda a raça humana. Se fez maldito. Sabemos que aquele que era crucificado no meio entre os outros dois crucificados, porque se crucificava de 3 em 3, aquele que era colocado no meio era o mais indigno, entre os homens, e a Bíblia diz que ele se fez maldito. O livro do profeta Isaías diz que olharão para ele e não viriam nele nenhuma belezura, nenhuma formosura. Era o Filho de Deus, moído pelos nossos pecados. Mas hoje, nós que somos cristãos, reconhecemos a divindade de Jesus, o senhorio de Jesus, e a Ele nós invocamos em oração, porque Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a única passagem para levar o homem a Deus. Ó Deus maravilhoso, reconhecemos também a Tua onisciência, a Tua onipotência, a Tua onipresença. Sabemos que Tu és o Criador. Tem uma seita que diz que Gadot é o Criador do universo, mas nós sabemos que o Criador de todas as coisas, do universo, das galáxias, do planeta Terra, dos seres humanos, dos seres vivos no mundo vegetal, no mundo animal, tanto nos ares como nas florestas, como nos mares, até mesmo os micros organismos vivos, que só podem ser vistos através de lentes potentes como os microscópios. Tudo isso foi o Senhor quem criou. Ó Deus tremendo, porque nós confiamos piamente na Tua palavra e sabemos que a nossa mente, a mente humana, ela é finita, tanto que nós temos o passado, nós temos o presente e nós temos o futuro. Para nós conhecermos os acontecimentos de 500, de 1000, de 2000, de 3000 anos atrás, nós recorremos à arqueologia, que vai estudar, que vai pesquisar. Mas o Senhor não precisa da arqueologia, pois tudo está patente aos teus olhos. E diante desta grandeza, porque a Bíblia diz que a terra é como, as nuvens são poeira dos seus pés. Olha a tua grandeza. O salmista Davi, no Salmo 51, diz que ainda informe no ventre de sua mãe, o Senhor já o esquadrinhava. Oh Santíssimo Deus, é por isso que nós glorificamos, é por isso que nós te exaltamos, é por isso que nós te damos glória e louvor, porque Tu és grande demais,
Ninguém pode se comparar. O Senhor disseste a Moisés: eu sou o que sou, e não há outro além de mim. Ó meu Pai, nós não estamos nos curvando diante de uma imagem feita pelas mãos dos homens, esculpida por um artista plástico, uma estátua feita de cera, de argila, de algum metal, de alguma rocha preciosa. O Deus a quem nós nos curvamos é vivo, Ele fala. O profeta Isaías, no capítulo 6, diz que viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O profeta Ezequiel diz que te viu o teu trono de glória e viu um ser assentado sobre esse trono. É deste Deus a quem nós estamos clamando nesse instante de oração. Um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que realmente tem poder para matar e não vai preso, dá ordem e não recebe ordem, faz e nós temos que cumprir. E a Bíblia diz, aleluia, que realmente se faz necessário nós nos humilharmos. Está escrito um dos mandamentos teu no Novo Testamento, Jesus, que diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Que maravilha, papai, que coisa gloriosa é entendermos a tua palavra, é compreendermos a tua grandeza, a tua magnitude. Por isso, nesta oração de hoje, da qual nós queremos também depois falar da mensagem sobre a verdadeira adoração, entender que se faz necessário reconhecer o quanto somos limitados, o quanto somos dependentes de Ti. Dependemos da misericórdia do Senhor, da compaixão do Senhor. Se não fosse Cristo pregado na cruz, estaríamos perdidos, destruídos. Mas o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Ó Deus de amor, ó Deus de magnificência, Tu és o Deus cujo os nossos corações estão provados, cujos nossos corações se derramam, cujos nossos corações anela e anseia. Senhor, não retire de nós o Teu Espírito Santo. Senhor, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Tem pessoas orando conosco neste instante, aqui no canal Uma Visão Além. Tem pessoas que sequer conhecem quem é Deus, não entende da tua grandeza, não compreende o Evangelho. Jesus querido, que essas pessoas possam entender que o Senhor não está apenas atrás de curá-los, de libertá-los de opressões demoníacas, de devolver a saúde mental, de devolver a saúde física, mas o Senhor quer ser adorado. O Senhor quer ser reverenciado. O Senhor quer um compromisso com estas pessoas. Papai querido e santo, Pai de amor, Pai de bondade, Tu és um Deus que tens o poder sobre a morte, sobre o inferno. Criador Tu és e não criatura. Às vezes nós tememos os demônios, tememos as obras diabólicas, e nos esquecemos que o inimigo de nossas almas, ele era um querubim, ele era um ser que foi criado pelo Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é Criador. Nós também reconhecemos a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, a divindade do Espírito Santo. Nos ajude, Jesus, a vencer a fraqueza, no desânimo que se abate sobre muitos. Renova, meu Deus, as forças dos que perderam as forças na caminhada. Levante esta pessoa que espiritualmente está caído, está prostrado. Este obreiro, este pai de família, este novo convertido, esta mãe. Jesus, que nesta oração
o Senhor possa enxugar as lágrimas dos que estão chorando, que o Senhor possa curar a enfermidade do que está enfermo, sim, mas que estas pessoas que ouvem a oração diária, que estão conosco aqui no canal, possam abrir a porta da alma, a porta do coração, e convidar o Senhor Jesus para fazer morada plenamente, como diz aquele louvor, e fazer morada. Espírito Santo habita em mim. Jesus, quando tu faz morada, temos paz. Quando tu faz morada, temos alegria, temos convicção, temos um dono, temos a proteção. O Senhor não quer ficar com o crente. Ficar, que é um palavreado que os jovens do mundo usam hoje. Ele fica com a moça aqui, com o rapaz ali, amanhã já fica com outro. O Senhor quer compromisso. Por isso que a igreja é a noiva do Cordeiro, para um casamento que vai se dar na glória. Meu Pai, sim, eu apresento os hospitais, os enfermos, para que haja milagres, curas, seja qual for a enfermidade, a patologia médica. Mas eu quero também apresentar aquelas pessoas, meu Jesus, que se encontram também aprisionadas nas prisões malignas, acorrentadas nas correntes satânicas e diabólicas, aqueles que estão aprisionados pelas obras diabólicas, pelas obras malignas, aqueles que se encontram, meu Pai, desesperados, desesperançados, aqueles que estão oprimidos, acorrentados. Por isso eu apresento, meu Deus, a filha do nosso irmão Miguel. Liberta aquela moça. Também o nosso irmão Ever, faz uma obra completa. Todas as pessoas que estão passando por problemas de vícios, dominadas pelo vício da maconha, da cocaína, da heroína, do álcool, da prostituição, em todos os sentidos da mesma, libertando, porque tens poder, o Senhor, para romper as cadeias dos demônios que aprisionam estes jovens, estas jovens, estes homens, estas mulheres nas drogas, na prostituição, na criminalidade. Tu tens o poder para libertá-los, ó Senhor. Mas não é só libertá-los, é fazer morada, é habitar dentro deles, é fazer deles adoradores por excelência. Eu te apresento os casais, que os casais sejam abençoados, os novos casados, os irmãos de mais idades, os casamentos em crises, os noivados, os que estão namorando para noivar, para ter um compromisso sincero diante do Senhor Deus. Lhe apresento os nossos jovens, os nossos filhos, todos os obreiros, todos os cristãos de todas as denominações evangélicas do Brasil e do mundo. Apresentamos as almas, os perdidos, os que moram nas ruas, nos guetos, nas vielas, nas comunidades, aqui as almas dos nossos amados irmãos africanos, dos nossos amados irmãos europeus, norte-americanos, latinos americanos. Eu apresento também as almas dos que moram na Ásia, os asiáticos e os lá da Oceania, Austrália, Nova Zelândia, as ilhas da Polinésia. São vidas, são bilhões de almas. Levanta ceifeiros para a tua seara, missionários para viajarem o mundo, Senhor, e ganharmos almas. Oh, meu Deus, quem dera que as pessoas pudessem entender a tua grandeza, não se iludir com o mundo, não se iludir com o brilho do mundo, com a tecnologia do mundo. Quantos estão iludidos com a tecnologia, com a prostituição, com o poder, com a riqueza, com o ouro desta vida? Quando a nossa vida é rápida, passageira, mas há um destino eterno para a alma do homem.
para o espírito do homem. Pai de amor, Pai de justiça, é o que eu te peço no dia de hoje, no nome do nosso Senhor Jesus. Enxuga as lágrimas dos que choram conosco, porque suas lutas são terríveis, suas provas são terríveis. Aqueles que estão com filhos enfermos, aqueles que estão com filhos nas camas, enfermos, doentes, acamados, meu Deus. Oh, glorifiquemos o seu nome, exaltemos o seu nome. Eu te apresento todas essas pessoas, as mães que têm seus filhos doentes, enfermos, os pais desempregados, pastores, todos os obreiros na tua obra, sejam apresentados agora. Senhor, acrescente mais inscritos a este canal, para que possamos desenvolver mais conteúdos. Coloque na minha mente, Senhor, mais estudos para atingir a todos. Estudos da palavra, plano de salvação e tantas outras coisas. É o que eu te peço no dia de hoje. Amém e amém. Te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos internautas do canal A Visão Além, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse o seu like e ativasse o sininho. Vamos então à palavra de hoje, queridos, meus amados. A palavra de hoje nós vamos falar sobre adoração, porque às vezes nós oramos aqui no canal por curas divinas, oramos por libertações. Nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que é nosso dever, o dever de adorar a Deus. Verdadeira adoração, que é o caminho para o avivamento. A verdadeira adoração é o caminho para o avivamento. Segundo Crônicas, capítulo 29, do verso 10 ao verso 36, é o texto desse estudo de hoje. Amados, a fase final da reforma de Ezequias, que resultou em um grande avivamento de Judá, foi a restauração da verdadeira adoração. Há muitas pessoas hoje, irmãos, que queixam de apreciar o poder da verdadeira adoração, deixa de apreciar o poder da verdadeira adoração. Ao invés de ver um culto de adoração como uma oportunidade real para entrar na presença de Deus, eles, muitas das vezes, sentem que ir à igreja, ir lá no templo, né? Porque a igreja somos nós. De ir ao templo, que tem que fazer, é algo que tem que fazer. Ir ao templo é algo que eu tenho que fazer. Portanto, não há alegria nisto. A verdadeira adoração, meus queridos, é uma experiência transformadora. E é certamente um sinal de uma igreja ou um crente avivado. A tragédia real é que qualquer templo pode estar num avivamento o tempo todo. A oportunidade para a verdadeira adoração em qualquer culto está lá. Só precisamos entrar em adoração de maneira correta. A Bíblia nos ensina que há uma enorme alegria em adorar a Deus de maneira correta, com o coração sincero e quebrantado diante de Deus. O caminho para uma igreja ou crente avivado pode ser encontrado na adoração verdadeira. Quando eu digo uma igreja, eu estou falando de você. Eu não estou falando de uma denominação Y, pentecostal, denominação tradicional, denominação comunidade. Não é disso que eu estou falando. Porque a igreja não é a comunidade X, a igreja pentecostal Y, a igreja tradicional X. Não. A igreja é você, sou eu, os seres humanos. Aquilo é uma instituição que tem um CNPJ. Aquilo é um templo feito de pedra. E Deus não habita no templo feito por os homens. Deus habita em você. É que nós pertencemos a uma denominação para servirmos a Deus.
e a igreja de Cristo se reúne naquele templo da comunidade X, da igreja pentecostal Y, da tradicional W. Deu para você entender? Mas a preparação da adoração, capítulo 29 de 2 Crônicas, verso 10. Crônicas, irmãos, ele é um livro que vai tratar, né, dos feitos dos reis de Israel. Então é 2 Crônicas, capítulo 29 de 2 Crônicas, verso 10, que diz assim: agora me tem vindo ao coração, que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Aqui o rei Ezequias está falando com os levitas. Então qual é o pacto do capítulo 29, o verso 10 e o verso 11? Ezequias entendeu que Judá tinha perdido a sua paixão pela adoração. O templo tinha sido fechado por seu pai Acás, e as pessoas não adoravam já há algum tempo. O templo feito por Salomão, as pessoas já não iam lá para adorá-lo a Deus. Estou falando lá no velho concerto, que eles iam ao templo para adorar. Simplesmente levar as pessoas a uma instituição religiosa, a uma comunidade, a uma igreja X ou Y, não irá funcionar. Os líderes, quando eu digo os líderes, os pastores, precisam se preparar adequadamente e dar exemplo, irmão. A adoração começa com um compromisso com Deus. E hoje o compromisso é com a vaidade, é com o mundo, é com a carnalidade. E era importante que a liderança demonstrasse a paixão. Então se faz importante que nós que somos pastores, pregadores, demonstremos esta paixão pela adoração em primeiro lugar. Nenhuma igreja pode esperar que seus membros tenham uma paixão para a adoração se os seus líderes, os pastores, né, eles não tiverem essa paixão. A adoração não é apenas uma rotina que atravessamos, é um pacto com Deus para torná-lo importante em nossas vidas e dar prioridade a Ele. Nós não adoramos para impressionar outras pessoas, queridos. Nós adoramos a Deus para ter impacto em nossas vidas. Muitas das vezes, julgamos uma experiência de adoração por aquilo que os outros fazem e devemos julgá-lo pelo que nós fazemos. A verdadeira adoração, ela começa com um compromisso, com um pacto para adorar a Deus. Agora vamos falar da desordem. O capítulo 29, o verso 12, diz assim, ó. No verso 12: então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amasai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas e dos filhos de Merari, Cis, filho de Abide, e Azarias, filho de Gelelel, e dos Gersonitas, Joás, filho de Zilma, Éden, filho de Joá. E entre os filhos de Elisafã, Siri e Joel, e entre os filhos de Amã. Agora, e ajuntaram seus irmãos, e santificaram-se, e vieram conforme o mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa de Deus. Uma vez que o compromisso é compreendido e aceito, tá? Eu entendo qual é o compromisso que eu tenho que ter com a verdadeira adoração. Eu entendo que existe um Deus verdadeiro, glorioso, real, que eu tenho que prestar continência para Ele. O primeiro trabalho é remover toda a desordem que pode dificultar a nossa adoração. O que é que está atrapalhando a tua vida com Deus?
O que é que está atrapalhando teres uma comunhão perfeita com Deus? Sentir, sabe, a glória, o Shekinah de Deus na sua vida. O que é? Observe que quando Ezequias tem a liderança, ele faz uma aliança para retornar a Judá a verdadeira adoração. A primeira tarefa era limpar a bagunça que desviava a atenção da capacidade de adorar corretamente. Sabe esses cultos, irmãos, que os louvores não têm pé nem cabeça? Sabe esses cultos em que as pessoas que estão lá louvando os louvores a Deus estão todas desmanteladas, desconcertadas? Então a primeira coisa é quem vai entoar hinos ao Senhor? São pessoas que estão em condições. Então, a grande parte da negligência teve como resultado a desordem e a corrupção, que é o que nós vemos nos nossos dias. Pessoas de qualquer maneira. Hoje, irmãos, o casamento ficou banalizado. Se casa e se descasa com muita frequência. O namoro cristão está um escândalo. Jovens se esfregando nas esquinas por aí. Depois estão lá na frente dizendo que estão adorando a Deus. Então a grande parte da negligência teve como resultado a desordem e a corrupção. De qualquer maneira, você não tem como adorar a Deus e a adoração ser recebida por Deus. A negligência do templo tinha deixado um legado de detritos e a aparência de um passado glorioso era o seu único testemunho. Passado. Ai, eu vi. Ai, a glória desceu. Só que nós estamos no presente, e o presente é que Deus vivo, Ele é real. Aonde há uma igreja viva, o movimento da vida mantém a igreja em ação. Um templo morto só tem bagunça, irmão. Um templo morto não quer evangelizar, um templo morto não quer orar, um templo morto não tem sede de almas. Essa é a realidade do que estamos vivendo. Pare e veja o que eu estou falando e veja a situação deste lugar onde você congrega, que tem nome de igreja, e veja como é que está. Igrejas vivas estão mudando constantemente. Igrejas mortas não precisam. Ah, tá bom assim fria, tá bom assim desanimada, tá bom assim abatida, tá bom. O importante é ficar assim. Mas a igreja viva não. As igrejas vivas têm muitas crianças barulhentas. Claro que tem. Igrejas mortas são bastante tranquilas, irmão. Aquele silêncio. As despesas da igreja viva é sempre superior à sua renda. Igrejas mortas recebem mais do que nunca, recebem mais do que nunca sonhou em gastar. As igrejas vivas estão melhorando constantemente para o futuro. As igrejas mortas adoram o seu passado. Ai, irmão, você lembra que o paralítico andava, o cego enxergava, nós orávamos, as pessoas eram libertas. Isso é passado. E o presente? Como é que está o presente? O presente não tem mais nada, porque morreu. Mas a palavra pode trazer vida a esta árvore morta. Igrejas vivas se movem pela fé. Igrejas mortas operam totalmente por olhos humanos. Igrejas vivas focam nas pessoas. Igrejas mortas focam em programas. As igrejas vivas são cheias não digo dizimistas, de pessoas que ofertam com amor. Mas não é só a oferta do dinheiro, é a oferta a Deus, ajuda o necessitado. As igrejas mortas são cheias de pessoas realmente avarentas. As igrejas vivas sonham em grandes sonhos, né? Desejam coisas grandes da parte de Deus. E as igrejas mortas? Vivem de pesadelos. As igrejas vivas, meus irmãos, não podemos em seu dicionário, né? Não tem a palavra não podemos o seu dicionário. As igrejas mortas, elas não têm nada. Igrejas vivas evangelizam, as igrejas mortas, irmão, estão fossilizadas. Observe que os líderes levaram toda essa desordem e colocaram no Vale de Sidrom. Era um depósito de lixo lá no Oriente Médio. Então tudo aquilo que era lixo, eles recolheram, limparam a igreja, o templo, para começar um trabalho novo para o Senhor.
Quando chegamos para adorar a Deus, precisamos deixar a bagunça em um depósito de lixo em algum lugar. Quando chegamos, tá? Essas distrações nos mantêm longe da presença de Deus. Aí eu quero lhe perguntar, quais distrações têm distanciado de Deus nos últimos dias? Vou só fazer uma perguntinha. É a internet? São as redes sociais que não te deixa mais orar, que não te deixa mais ler Bíblia? Pare e pense, hein? Estes foram apenas alguns preparativos importantes para a adoração, mas eles foram importantes. E assim é com a gente, como nos preparamos para um culto de adoração. Como é que você se prepara para um culto de adoração? Quando em um culto, né? Quando em um culto o nosso foco está cheio de desordem, irmão, como é que você quer adorar a Deus? Com a mente totalmente fora daquilo que você foi fazer. Temos que remover a impureza da nossa vida antes de entrar na presença de Deus. Por que estamos aqui? O que esperamos? Onde está o nosso foco? São perguntas. Por que estamos aqui? O que é que eu espero? Aonde está o meu foco? Eu quero adorar, eu quero ver coisas grandes, eu quero sentir alegria na alma. E a participação em adoração, lá do capítulo 29, do verso 20 ao verso 36. Então, fala de limpeza. Primeiro ato da adoração, quando as portas do templo foram abertas novamente, era necessário a purificação do pecado. Você é o templo do Espírito Santo. Como é que você vai adorar a Deus? Às vezes passou o dia inteiro vendo pornografia e quer que à noite o Senhor se revele. Passou o dia inteiro vendo coisas terríveis nas redes sociais, lixos na alma. Tem que remover essa imundícia para que o Senhor se revele. É sempre onde a adoração começa. Devemos nos apresentar diante de Deus como santos, sabe? Limpos, queridos. Muitas pessoas veem a um culto de adoração como um lugar onde eles vão ter um bom momento, onde eles não vão voltar. O problema hoje, com a abordagem da maioria das pessoas para adorar, é que elas, queridos irmãos internautas, acreditam mesmo na adoração, que é a busca da felicidade, que é o foco, quando deveria ser a busca de santidade, pela santidade, queridos. Muita ênfase na adoração nos dias de hoje é o que nós vamos obter dela. Quando os homens deixam de adorar a Deus, eles imediatamente começam a adorar o homem, com resultados desastrosos. Por isso que os nossos cultos, nos nossos altares, os nossos pregadores, não são todos, estão cheios de filosofias e psicologia e pouco poder de Deus. Palavras de autoajuda, tudo isso é divino do Oriente. Eu não preciso de autoajuda, de vancúria. Eu preciso de poder de Deus, transformar a minha vida pela palavra. Então, grande parte dos problemas que temos em apreciar uma experiência de adoração seria eliminando-se o nosso foco fosse colocado, né? Eliminando isso e o nosso foco, o meu foco, o teu foco, fosse colocado de forma correta. Não se pode, irmão, não se podia mesmo entrar no lugar santo até que você estivesse parado no altar do sacrifício pelos seus pecados. Limpeza é um passo preliminar para entrar na adoração. Não se pode haver experiência de adoração verdadeira sem os nossos pecados purificados primeiro. Inclusive, o segundo item antes da porta para o santo, para o lugar santo, indicava a necessidade de limpeza. Era a pia de bronze, uma grande bacia de água onde os pés dos sacerdotes e as mãos eram lavadas antes de entrar na presença de Deus. Havia primeiro um sacrifício de sangue pelos pecados, quer dizer, justificação. E em seguida, um lava os pés e as mãos para indicar a limpeza da nossa caminhada
que é a santificação. O pátio externo, antes lá de você passar pelo templo, o pátio externo, meus irmãos, ele tinha um metal de bronze, um símbolo de julgamento. Todos os itens do lugar santo, no entanto, eram de ouro, símbolo da presença de Deus. Portanto, a celebração. E o que é celebração? Uma vez dentro do lugar santo, a atmosfera muda drasticamente. Fora estava cheio de morte, dos sacrifícios de sangue. Por dentro, o cheiro doce do incenso do altar, do incenso, e o brilho quente da luz do candeeiro de ouro, junto com o pão sobre a mesa dos pães da propiciação, que era a imagem das provisões de Deus para nós. Aqui era a celebração. O foco não estava na multidão, estava em Deus. O foco não está no pregador, não está naquele pastor que é no altar, naquele evangelista, naquela pessoa que está cantando. O foco do culto é a adoração a Deus e não ao ser humano. Isso é idolatria ou até mesmo autolatria. Não era para ser uma experiência chata, era uma experiência maravilhosa. Muitas pessoas veem a adoração como um ritual chato, mas não é. É chato quando nós, como eu coloco essa parte? É chato, queridos, quando nós não entendemos o propósito ou a dinâmica da participação de adoração. Se o nosso foco está errado, a experiência não será o que Deus pretendia que fosse para nós. Adoração não é principalmente o que temos, mas o que nós damos. Todo culto deve ser visto como uma oferta para Deus. E vamos abrir aspas aqui. Eu não estou falando de oferta financeira. Ai, dá 100, dá 1000, dá 500, dá um carro zero. Não! É o culto racional a Deus. A celebração inclui ofertas de canções, expressões da nossa alegria pela salvação que Deus nos deu através de Cristo. Observe o texto, a grande alegria que todos os adoradores experimentaram, sacerdotes, os levitas, os leigos, os estrangeiros e etc. Quando todos eles experimentaram a verdadeira adoração, os resultados foram os mesmos para todos. Enquanto cantavam e ofereciam sacrifícios e colocavam foco em Deus, em vez de uns aos outros, ou nos próprios eventos, a alegria eclodiu entre todos os povos. Quando Deus se torna o nosso foco, meu amado irmão, sua presença não é apenas sentida, mas ela vai impactar a minha vida e a sua vida. Deus é o único foco correto de um culto de adoração. Onde está o seu foco em um culto de adoração? Agora vamos falar de compromisso. Estamos chegando ao fim desse estudo de hoje. Assim, muitas das pessoas, o compromisso, queridos, está lá em 29, do verso 31 ao verso 36. Tá? Do verso 31 ao verso 36. Deixa eu ler o 31. E respondeu Ezequias e disse: agora vos consagrastes a vós mesmo ao Senhor. Chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e tudo o que tinha essa vontade de coração, trouxe holocaustos. Tá vendo? Compromisso. Assim, muitas das pessoas de Judá, elas vieram para adorar pelos motivos certos. Os sacerdotes não podiam lidar com as multidões. Tantos sacrifícios estavam sendo feitos, tantos para os pecados, como ofertas de ação de graças que os sacerdotes tinham de recorrer, mais a ajuda dos levitas para continuar o compromisso do povo. Certamente, meus queridos, este era um sinal de avivamento no campo. Não seria maravilhoso ter muitas pessoas comprometidas, de modo que a equipe pastoral não pudesse de forma alguma atender todas as pessoas que desejam se envolver? Para demasiadas pessoas hoje há desculpas prontas. Por isso é que eles devem perder igreja.
Mas um povo avivado não pode abandonar a igreja. Observe que a reação de todos esses passos para adorar a Deus de maneira correta resultou em um povo que estava cheio de alegria, de poder, de presença de Deus. O foco correto e a maneira correta de adoração nos dá algo, nos dá a grande sensação de alegria na presença plena de Deus nas nossas vidas. A busca pela santidade também lhes tinha dado, querido, uma grande felicidade. A verdadeira adoração faz isto, faz tanto o coração de Deus se alegrar, como os corações do seu povo. A declaração final deste capítulo é interessante também. E Ezequias regozijou-se, e com ele todo o povo, por causa daquilo que Deus tinha preparado a favor do povo, pois isto se fizera de improviso. 29 e 36. Um povo avivado são alguns dos mais... Como é que eu coloco isso aqui? Um povo avivado são alguns dos mais trabalhadores no reino de Deus. Não haveria necessidade de uma igreja de implorar para as pessoas fazer coisas se fôssemos verdadeiros adoradores. A alegria só tornaria emocionante fazer para Deus o que precisa ser feito. A verdadeira adoração, irmãos, é um grande caminho para o avivamento e para manter o poder de um avivamento. Esses mesmos caminhos tomados por Ezequias e Judá estão disponíveis para nós hoje também. Aí eu te pergunto, você e eu estamos dispostos a andar por esses caminhos? É isto. Qual é a conclusão do nosso estudo? A verdadeira adoração não é algo que apenas acontece, é algo que nos preparamos e em seguida participamos. Inclusive no avivamento, a adoração foi equilibrada e abrangente. O resultado final da adoração foi uma sensação alegre de presença de Deus na vida do indivíduo e na vida da comunidade, do povo de Deus, aquele povo que está naquela igreja, naquela congregação, tá? O Senhor nos envia este avivamento, que o Senhor nos envie esse avivamento, nos ensine a adorar, e que Deus te abençoe sempre. Graça e paz da parte do nosso Senhor Deus Jeová, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e do Santo Espírito. Fiquem todos na paz.